Bom, pessoal, boa tarde, certo? Hoje iremos iniciar o nosso penúltimo dia de mostra. Infelizmente está acabando, mas não é porque a mostra está acabando que o projeto também está acabando, não, tá? O projeto está só começando. Então, vem várias novidades por aí, certo? Mas hoje nós iremos começar com o Emanuel Martins, falando um pouco sobre engenharia de alimentos. Então, vocês já vão compartilhando a live, já vão se inscrevendo no canal. Assim, ativando o sininho de notificações, indo lá no nosso Instagram, seguir, compartilhar para seus amigos, vão compartilhando, porque hoje nós teremos também medicina, nós teremos outros cursos super interessantes. Então não percam, daqui a 10 minutinhos nós começamos, tá bom? Então fiquem ligados, já vão deixando o like e é nóis!
Bom, pessoal, boa tarde. Iremos começar agora com o nosso primeiro curso, Engenharia de Alimentos, onde o Emanuel vai apresentar o curso para vocês, vai falar um pouquinho. Não esqueçam de deixar as dúvidas de vocês, ele vai tirar um tempinho para falar, certo? Já vão se inscrevendo no canal, já vão deixando o like, compartilhando a live, porque ainda teremos mais 3 cursos por hoje, certo? Então, eu passo a palavra aqui para Emanuel. Boa tarde, Emanuel, seja bem-vindo e boa apresentação. Boa tarde, gente. Eu queria agradecer primeiramente, né, o pessoal responsável pela mostra. Isso é uma ideia muito bacana que vocês estão realizando. E é uma oportunidade muito boa para falar um pouco do que é engenharia de alimentos. E, desde já, eu já gostaria de mencionar que, realmente, a engenharia de alimentos ela é um curso que não é tão conhecido. Infelizmente, as pessoas não têm tanto conhecimento, né, do que significa a engenharia de alimentos e o que é exatamente o que o profissional faz. E é isso que eu vim aqui conversar com vocês, né? Ajudar vocês a entenderem mais ou menos como funciona a diferença da engenharia de alimentos para a gastronomia, para a nutrição e até para a engenharia agronômica, porque existe a diferença, né? E é normal as pessoas confundirem, né? Natural, sem problema, acontece. E eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, desde já, eu já gostaria de mostrar para vocês, né, que isso acontece muito. Mas quem nunca imaginou isso aqui quando alguém fala engenharia de alimentos? Eu acho que a primeira coisa que passa na cabeça de alguém é ver um prédio, um estádio construído com comida, uma torta sendo construída, literalmente algo desse tipo, né? Então, assim, eu acho que muitas pessoas pensam a respeito disso, né? Até tem meme na internet, como vocês estão vendo aí, os meus amigos sempre me marcam. Mas aí é interessante entender que é quase isso mesmo, mas a gente constrói ponte de macarrão, torre de pão, não é bem isso. Mas, de fato, nós construímos processos, construímos estruturas que trabalham os alimentos. Então, assim, de certa forma, é quase isso, tá? Nós vamos aqui conversar um pouco sobre como funciona. Então, assim, a engenharia de alimentos, ela nada mais é do que os cálculos da engenharia que são necessários, é uma base para toda e qualquer engenharia, ajustados aos alimentos, né, aplicados aos alimentos. Então, basicamente, o engenheiro de alimentos ele é o profissional que é responsável por controlar um determinado processo tecnológico para transformar a matéria-prima em um produto final. E o que seria esse processo tecnológico, todas essas etapas? Tá? A gente tem aqui um limão. Esse limão representa a matéria-prima, mas essa matéria-prima pode ser um leite, pode ser um cereal, pode ser um grão, né? Então, assim, aqui nós temos o limão. O limão ele vai passar por uma série de processos, processos térmicos, processos químicos, processos de análise de matéria-prima também, o chamado viciamento da matéria-prima. E esses processos vão dar um produto final, que pode ser um suco de limão, ou então, se nesse caso a matéria-prima não é o limão, é um leite, a gente pode obter, por determinados processos, creme de leite, leite condensado, queijo, requeijão, sorvete, diversos produtos derivados. Essas etapas é denominado processo tecnológico, que é justamente esse processo que o alimento passa, que a matéria-prima passa para se transformar em um produto final. Aqui eu tenho basicamente um esquema diferenciando os cursos, né? A gente tem a engenharia de alimentos no meio, a engenharia agronômica na base, e nas extremidades a gente tem a nutrição e a gastronomia. É importante mencionar que todas essas áreas, elas se correlacionam, mas elas são diferentes, tá? Na base, a gente tem a engenharia agronômica, que a engenharia agronômica ela é responsável por cultivar a matéria-prima, por trabalhar com o crescimento da matéria-prima para fornecer para a gente, da engenharia de alimentos. Então, por exemplo, quem vai acompanhar o desenvolvimento de um tomate, de uma batata, é o pessoal da engenharia agronômica, né? Mas quem vai recepcionar esse tomate, essa batata, essa laranja, é a engenharia de alimentos. E vai ser responsável também por processar e transformar em suco, transformar em doce, em extrato de tomate, seja o que for a matéria-prima de origem vegetal, que é o exemplo que eu estou dando, que a gente recebe, tá? Então, a engenharia agronômica ela é responsável por isso, por desenvolver essa matéria-prima, acompanhar o crescimento dela, dentre outras vertentes também que eles possuem, né? E a engenharia de alimentos, ela é a ponte, né? Como eu falei, ela trabalha essa matéria-prima para poder entregar um produto para a nutrição ou para a gastronomia.
No caso, o nutricionista, ele vai acompanhar o alimento no organismo humano, ele vai acompanhar isso de forma biológica. Então, digamos assim, o engenheiro de alimentos, ele trabalha para produzir uma barra de cereal. Essa barra de cereal vai ser utilizada pelo nutricionista para indicar para o seu paciente consumi-la como uma forma de um hábito mais saudável. Né? Uma barra de cereal rica em fibras, rica em minerais, rica em proteínas. E a gastronomia, a gente tem, por exemplo, o cream cheese, que é um derivado lácteo. Né? Eu acredito que muitas pessoas conhecem. Se não conhecem, é uma espécie de creme de queijo à base de leite. Então, a engenharia de alimentos, ela transforma o leite em um cream cheese e aí a gente entrega para a gastronomia utilizar em bolos, utilizar em algum molho ou em alguma sobremesa, algum tipo de prato específico, já que a gastronomia, ela trabalha muito mais com a palatabilidade. Né? Então, é muito interessante saber essa diferença, porque algumas pessoas entram na engenharia de alimentos achando que a gente vai cozinhar, que a gente vai prescrever dietas. As pessoas também pensam que engenharia de alimentos é uma mistura de nutrição, gastronomia e engenharia agronômica. E não é. Cada curso tem sua particularidade, mas todos eles têm essa coisa em comum, que é trabalhar com alimentos. Tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem mais alguma dúvida, lá para o finalzinho, vocês podem mandar mensagem que eu respondo da mesma forma, tá? A respeito disso aqui. Vamos lá. Então, quem é o engenheiro de alimentos? A gente sabe entender um pouco do que é a engenharia de alimentos, que é essa área, mas quem é o profissional engenheiro de alimentos? O que é que ele faz em uma indústria? Tá? Aqui a gente tem algumas competências e campos de atuação. Como eu falei anteriormente, o engenheiro de alimentos ele trabalha com a seleção da matéria-prima, né? Que é escolhendo realmente a matéria-prima adequada, a fruta que não está deteriorada, que não está estragada, que não está muito amassada, para poder ir para um processamento para se tornar um suco. No caso do leite, a gente precisa ter uma avaliação da qualidade do leite, verificar se aquele leite não está adulterado, né? Porque existem produtores locais, fornecedores de laticínios, aliás, fornecedores de produtos lácteos que eles adulteram a matéria-prima, que é o caso do leite, eles colocam água no leite para diluir. Então, a gente precisa ter essa seleção para verificar se isso está correto, se o leite está atendendo padrões de qualidade, que o controle de qualidade também é uma competência do engenheiro de alimentos. Algo que pode se resumir uma indústria de alimentos, tá? É basicamente isso, qualidade. Não adianta a gente ter uma grande quantidade de produtos se eles não têm qualidade. Então, o controle de qualidade é algo muito rigoroso dentro da área de alimentos. Aqui a gente também tem o controle do processo. Esse controle de processo é referente também à questão de tratamentos específicos que esses alimentos possuem. Mais uma vez, eu vou dar o exemplo do leite. O leite ele precisa também ser pasteurizado, que é um tratamento térmico. Então, esse tratamento térmico precisa ser controlado. Ele não pode superaquecer o leite, ele não pode ser uma pasteurização com uma temperatura muito baixa, porque, querendo ou não, os micro-organismos que estão naquele leite, eles não vão morrer, de certa forma. O objetivo da pasteurização é exatamente eliminar os micro-organismos patogênicos que possam causar problemas de saúde ou uma intoxicação alimentar. Então, essa temperatura ela precisa ser controlada. Então, isso também está correlacionado com o controle do processo. A gente também trabalha com armazenamento e conservação, que o alimento, após a etapa de invase, alguns precisam ser acondicionados em temperaturas de refrigeração ou congelamento. Então, é necessário que esses alimentos precisam estar em condições higiênicas, principalmente adequadas dentro do armazenamento. Não é interessante que eles estejam empilhados de qualquer forma. Não é interessante que eles tenham contato com o chão dentro do armazenamento. Por isso que, dentro de câmaras frias, é necessário, como vocês estão vendo na figura, uma prateleira, um suporte, para justamente todos esses alimentos ficarem bem acondicionados. O transporte também é outra vertente que a gente precisa estar observando dentro de uma indústria, porque esses alimentos precisam ser transportados para as redes de distribuição de forma segura, não pode haver uma variação de temperatura dentro do caminhão, se for para alimento refrigerado, não pode haver muito atrito ali nesse caminhão para não, por exemplo, haver uma desestabilização de algum produto, como a coalhada, por exemplo. A gente não quer que a coalhada chegue totalmente desestabilizada dentro, no supermercado devido ao atrito do caminhão.
Então, é muito importante ter esse controle na hora do transporte. Outras competências também bem interessantes é o desenvolvimento de novas formulações. Todo e qualquer alimento que é produzido, ele primeiramente é formulado, tá? Eles obedecem um protocolo de formulação, quantidade de açúcar, quantidade de sódio, quantidade de fibra, de espessante, de corante também. Então, assim, essa formulação ela é essencial, principalmente quando se trata de produção de alimentos com baixo teor de sódio ou baixo teor de açúcar, já que muita gente tem a visão que a engenharia de alimentos faz produtos cancerígenos, faz produtos que fazem mal à saúde, e não é isso. Nós produzimos tudo que envolve alimentos, incluindo alimentos saudáveis. Então, assim, alguns produtos, eles acabam tendo a necessidade de uma redução devido à tendência do mercado, ou então devido à política da empresa. Muitas empresas estão adotando redução de açúcar, redução de sódio, inclusive, uma das temáticas que vem sendo trabalhada é basicamente o semáforo nutricional, se eu não me engano, que são basicamente a redução de açúcar, sódio e gorduras. Então, assim, é uma tendência das empresas a seguirem esse protocolo, a seguirem essa tendência. Então, isso é necessário uma nova formulação, é necessário a gente chama de P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Produtos. A gente também trabalha com a tecnologia de embalagens, tá? Que eu vou mostrar mais na frente, mas a tecnologia de embalagens é basicamente, a gente trabalha uma tecnologia diferenciada para mostrar ao consumidor o quão aquele alimento está deteriorado. Então, a embalagem, ela muda de cor de acordo com a validade do produto. Então, é uma forma intuitiva e didática de mostrar ao consumidor, né, o quanto aquele alimento está deteriorado. A gente chama de embalagens inteligentes. E é muito interessante essa tecnologia também. E aqui a gente também tem análise sensorial de produtos, né? Que engenheiros de alimentos também são responsáveis por provar o produto, ver se ele está com o gosto ideal, né? Se ele está com a cor ideal, se ele está com o aroma, com a característica física, né? A textura. Então, a análise sensorial, ela basicamente avalia as propriedades organolépticas do produto, que é justamente essas que eu falei. Então, é muito interessante essa parte, né? Então, é muito gostoso, né? Quem não gosta de provar. Então, assim, é muito bom, uma parte muito interessante da área também. Outras competências também é a questão da consultoria. Nós, como engenheiros de alimentos, podemos prestar consultorias, que basicamente serviço para melhorar uma empresa, melhorar o processo que ela já tem, então identificar alguma falha, basicamente otimizar gastos, poder colocar resíduos em locais adequados. Se de repente a empresa ela não consegue aproveitar um resíduo que ela tem, a gente prestando uma consultoria, dar novas ideias para ela poder reaproveitar aquele resíduo, ou então direcionar para o local adequado. A gente também pode trabalhar na vigilância sanitária, como fiscalização, na análise de alimentos, porque, como eu falei anteriormente, existem alimentos que eles precisam passar por uma análise para poder serem aprovados como matéria-prima para a produção. Então, assim, a gente faz diversas análises, né? Análise de proteínas, análise de carboidrato, análise de acidez. Então, tudo isso está dentro da parte de análise de alimentos. A gente também tem um controle de qualidade, que, como eu falei, tudo isso de análise de alimentos, análise sensorial, seleção de matéria-prima, tudo isso faz parte do controle de qualidade. Então, isso aí é algo que engloba, né, todos esses campos que eu já falei anteriormente. Então, gente, a engenharia de alimentos, ela se divide em duas ênfases. Nós estudamos ambas as ênfases, mas, assim, quando o profissional ele se forma, ele pode escolher migrar para ambas essas áreas, né, que é a ciência de alimentos e a tecnologia de alimentos. As duas estão correlacionadas, tá? Porque uma não existe sem a outra. A tecnologia de alimentos é basicamente a aplicação da pesquisa realizada pela ciência de alimentos. E tudo que é necessário, que envolve uma tecnologia, existe uma pesquisa por trás, existem testes, existem estudos, né? E a tecnologia de alimentos ela está muito mais presente dentro da indústria, né? Não, claro, não vou descartar a presença da tecnologia na ciência de alimentos, que é a parte mais acadêmica, a parte laboratorial, né? Mas é em pequena escala. A tecnologia mesmo aplicada à produção está dentro das indústrias. A ciência de alimentos ela envolve justamente a área de pesquisa, pós-graduação, mestrado, doutorado,
e envolve estudos por trás para poder aplicar uma tecnologia, né? Inclusive, o desenvolvimento de novos produtos é algo que vem da ciência de alimentos, porque é algo que precisa se estudar, a gente precisa estudar o mercado, estudar as características do produto, para produzir algo e aplicar uma tecnologia para facilitar essa produção. As tecnologias que a gente costuma ver no curso, né, como eu falei, tem a tecnologia de embalagens, essa foto que vocês estão vendo aí é de embalagem inteligente, ela começa branca, né, e depois vai mudando aos poucos de cor, até ficar toda colorida, indicando que o produto não serve mais para consumo. Então, assim, é até interessante você ver isso, porque a distância, né, você passa por uma prateleira no supermercado e a distância você consegue identificar se esse produto está bom para consumo ou não. A gente também tem a tecnologia voltada a cereais e panificação, tecnologia de bebidas, tecnologia de leite. Tudo isso, todas essas áreas de alimentos, elas possuem uma tecnologia aplicada, né? Algumas são em comum, mas todas elas têm sua particularidade também. Então, gente, essa parte aqui, eu queria só dar um leve feedback aqui para vocês, que a engenharia de alimentos ela é um curso que existe em vários estados do nosso país, né? Aqui em Natal é um curso que tem mais ou menos 14 anos de existência, é um curso novo. E, assim, aqui no Rio Grande do Norte, a gente só tem a engenharia de alimentos na UFRN. Não existe em outra universidade particular, então é só na UFRN mesmo. Então, assim, a partir de agora, eu vou dar um pouco de ênfase na UFRN, porque é a nossa o único campus que atende, né, a essa demanda de curso, mas o que eu vou falar aqui também é em comum com outras universidades, principalmente sobre a grade curricular. Então, assim, só algumas disciplinas que mudam o nome, ou então existem algumas disciplinas a mais, outras a menos, mas é pouca coisa. De modo geral, o curso é muito semelhante, tá bom? Aqui na UFRN, a engenharia de alimentos ela faz parte do departamento de engenharia química. E todo ano é ofertado 40 vagas, e o curso ele se inicia no segundo semestre, né, do ano. No caso, para 2020 seria agora em 2020.2. Eu não sei mais ou menos como está a dinâmica da UFRN por causa da pandemia, mas ele se inicia sempre no segundo semestre do ano. E ele é noturno e tem duração de 6 anos. Mas calma, vamos lá. Meu Deus, 6 anos de curso, vou morar na UFRN. Não exatamente, tá? Ele tem duração de 6 anos justamente porque é noturno, diferente dos cursos da manhã e da tarde. Porque à noite na UFRN só disponibilizam 4 horários de aula, diferente da manhã e da tarde, que são 6. Então, alonga esse curso em 1 ano. Mas isso não significa que você precisa passar os 6, tá? No caso, você pode adiantar as disciplinas, porque as engenharias, como um todo, elas possuem disciplinas em comum, todas elas. Então, de repente, se você quer pagar uma disciplina com outra turma de engenharia, por exemplo, você quer pagar uma disciplina de cálculo com engenharia elétrica, e essa disciplina é ofertada pela manhã, você pode se matricular tranquilamente. Só precisa ver se essa disciplina é equivalente. E isso normalmente é mostrado no sistema. Então, se for, você vai lá e se matricula. Tem essa opção também. O que é muito bom porque você consegue adiantar em 1 ano de curso. Tem gente que se forma em 5 anos. Então, assim, não é necessariamente 6 anos que você precisa passar lá. Você pode fazer isso se você conseguir, não trabalhar, tiver disponibilidade de fato. Você pode adiantar as disciplinas, tá bom? Então, aqui eu vou apresentar um pouco da nossa grade curricular, lembrando que não tem tudo aqui, a nossa grade curricular é muito grande, então selecionei basicamente algumas disciplinas mais específicas para mostrar para vocês como funciona. Essa grade ela foi atualizada em 2015 e a gente tem diversas disciplinas. Como você pode ver, o nosso curso é muito multidisciplinar. Ele tem várias disciplinas de várias áreas, então, assim, é muito interessante até por isso mesmo, tá? A gente tem aqui os conteúdos básicos, que são referentes à matemática para engenharia, cálculos, álgebra. A gente tem cálculo 1, 2, 3. A gente tem expressão gráfica, que é uma disciplina que a gente aprende a fazer planta baixa de indústria, a gente aprende a interpretar uma planta baixa, aprende a mexer no computador, no caso, no AutoCAD, que é um programa voltado para isso, então a gente aprende também. A gente tem bioquímica fundamental, que a gente estuda toda a parte de carboidratos, lipídios, como funcionam
as reações bioquímicas do nosso corpo, como funciona a absorção de ácidos graxos, de carboidratos, de proteínas, de glicose. Então, a gente aprende tudo isso também. A gente tem as químicas, que nossas químicas se dividem, no caso, as químicas básicas, se dividem em química geral, inorgânica, química orgânica e química analítica. A gente tem as físicas, que se dividem em mecânica clássica, física experimental, eletromagnetismo e eletrotécnica básica, né? E aqui é um pouco dos conteúdos básicos. Tem algumas a mais, mas assim, não dava para colocar tudo, porque a grade é muito grande. Seguindo, a gente tem os conteúdos de engenharia, que a gente vê a termodinâmica aplicada à engenharia de elementos. A gente vê as operações unitárias, que é o estudo das máquinas e de todos os equipamentos que são necessários em uma indústria de alimentos. Vemos os fenômenos de transporte, que isso aí a gente estuda, tem aula lá no departamento de farmácia. Então, assim, a gente tem aula em diversos locais, é bem diversificado os nossos locais de aula, sendo que a maioria das aulas são no departamento de engenharia química e no departamento, e no laboratório de engenharia de alimentos. Aqui a gente tem algumas atividades envolvidas que funcionam lá na UFRN, como eu mencionei. A gente tem aulas em laboratório, a gente tem os projetos de extensão, que são projetos à parte, que são acontecem fora da UFRN, e um dos projetos de extensão que a UFRN tem é justamente o Trilhas Potiguares, que é um projeto onde vários alunos eles desenvolvem atividades para aplicar em uma determinada comunidade. Então, assim, é um projeto multidisciplinar e envolve vários cursos da UFRN, não só a engenharia de alimentos. Então, você tem a oportunidade de trabalhar com pessoas de outros cursos também. Em um projeto dentro de uma comunidade carente ou dentro de um município, de uma cidade. É muito relativo e também muito interessante, porque a gente aprende a trabalhar com pessoas, né? É algo muito bacana de se fazer, fora que conta para o seu currículo. É muito interessante e quem quiser, no caso, cursar engenharia de alimentos, ou quem pretende até cursar outro curso mesmo, eu indico participar de um projeto assim, é muito interessante mesmo. A gente também tem a monitoria. A monitoria é basicamente assim: eu, como aluno, paguei a disciplina de bioquímica de alimentos e me saí muito bem. Eu faço uma prova, que essa disciplina tem um professor específico, então eu posso ser o monitor da disciplina, que é justamente para ajudar alunos que têm dificuldade nessa disciplina. Então, eu faço uma prova, se eu passar nessa prova, eu passo a ser monitor da disciplina. E a monitoria ela é basicamente um estudo, um estímulo à docência. Então, isso basicamente te dá a oportunidade de testar ferramentas para ensinar os seus próprios colegas, te dá também aquela perspectiva se realmente você quer ser um professor de universidade, se você quer atuar ensinando mesmo no meio acadêmico. Então, é muito legal, porque é um estímulo à docência e também te dá certeza se você quer ser ou não professor, né? É bem bacana. A gente também aqui tem a Semana de Engenharia de Alimentos, que acontece todos os anos. Esse ano nós não estamos tendo de forma presencial, né? Mas estamos com a Cialinha online, que inclusive hoje tem palestra, né? Eles têm um Instagram chamado, acho que é @cialinhaufrn. E aí lá tem tudo disponível, todo o material, fotos das antigas Cialins. E essa se alinha à Semana de Engenharia de Alimentos, onde a gente tem diversos cursos, visitas técnicas, palestras. E é muito importante porque, nesse momento, essa Semana de Engenharia de Alimentos, a gente pode aprender com outras pessoas que vêm de fora, porque a gente não fica só restrito à sala de aula, não fica só restrito ao laboratório, como a gente também pode ouvir vivências de outras pessoas de determinados locais, determinadas indústrias, que vêm compartilhar com a gente isso. Então, assim, já tivemos diversos palestrantes de outros estados para mostrar para a gente como é o mercado de trabalho, como ele está atualmente, qual é a tendência do mercado dentro da área de alimentos. Então, eles também trazem inovações na área de alimentos. Então, é muito bacana porque as empresas também patrocinam, né, a Semana de Alimentos. Então, é muito bacana como funciona, porque a gente tem um contato com donos de empresas, com pessoas, com responsáveis técnicos também, que são pessoas que já são engenheiros em indústrias, com ex-alunos que já se encontram inseridos no mercado de trabalho. Então, é muito bacana porque é uma semana onde a gente pode aprender, né, com a perspectiva dessas outras pessoas e também pode
criar relações, né? Entender um pouco como funciona o mercado. Aqui a gente tem uma foto de uma visita técnica que ocorreu na 8ª semana de Engenharia de Alimentos em 2016. Né? Atualmente, eu acho que a gente está na 12ª edição, não lembro com certeza, mas se não me engano é a 12ª edição. E a cada ano só melhora, a gente sempre procura trazer novidades. Fora que a Semana de Engenharia de Alimentos é um evento organizado pelos próprios alunos, né? Que é o que eu até vou falar mais na frente, um pouco mais na frente. Então, aqui a gente tem algo muito bacana do nosso curso, que é o Brafagri, que é um convênio que a UFRN tem com universidades francesas, uma parceria que a UFRN tem e que dá a oportunidade dos alunos de engenharia de alimentos, engenharia florestal, zootecnia e eu não sei se medicina veterinária também, mas eu acredito que são esses 3 cursos. E, no caso, engenharia de alimentos, né? 4 cursos. E essas universidades têm convênio com a UFRN e permitem que os alunos façam intercâmbio de 1 ano na França. Então, é muito interessante como isso funciona, porque a gente pode conhecer como é a engenharia de alimentos em outros países, né? E lá, é bem diferente daqui, a engenharia de alimentos lá na França são 3 anos, diferente de como funciona aqui. Lá eles têm toda uma estrutura mais desenvolvida também, e é bacana porque tem como fazer essa troca de conhecimento. E funciona muito assim, o Rio Grande do Norte, com a UFRN, envia os alunos para lá, e eles também enviam alunos para cá. Então, eles fazem essa troca de intercâmbio, né? Os franceses vêm para cá e a gente vai para lá. É muito bacana como isso funciona, porque dá uma experiência bem diferenciada para os alunos do curso. Aqui a gente tem as mais recentes, alunas que voltaram da França, que é a Samantha e a Girliane. Elas foram para essas universidades, que foram em locais diferentes. A gente também teve a Nayara, que ela fez o intercâmbio também para a França. E, além da França, a gente tem a possibilidade da mobilidade acadêmica nacional, que eu não sei no momento como ela está, devido aos cortes, mas existe essa possibilidade de fazer mobilidade acadêmica nacional. Esses estados que estão de roxo são os estados que a UFRN permite essa mobilidade, e o que está de verde foi a mobilidade que o Ricardo, que é um dos alunos, pôde fazer. Ele foi para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passou um tempo lá no Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né? E ele conseguiu aproveitar a disciplina, conseguiu aproveitar vários conhecimentos, disciplinas que, como eu falei anteriormente, a gente não tem, porque, querendo ou não, acho que todo curso ele precisa ter uma melhora, então o nosso também tem essa necessidade. Não é perfeito, mas a gente tem uma estrutura muito boa, né? Mas lá eles veem algumas coisas que a gente não vê. E ele aprendeu diversas coisas, o feedback dele foi ótimo a respeito dessa mobilidade. E foi muito interessante porque, querendo ou não, você tem uma vivência diferente, você tem a oportunidade de estar em outro local diferente, você tem também a oportunidade de expandir os seus planos, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Norte, algumas coisas, alguns cursos, eles sofrem com limitações de mercado. E a engenharia de alimentos não é diferente. Sendo bem sincero com vocês, a gente tem indústrias, sim, de alimentos aqui. Mas é muito bom a gente ter essa perspectiva de sair do estado, de sair de onde a gente está, porque é um mundo, gente. Lá fora é um mundo. Então, assim, se vocês acham que a engenharia de alimentos aqui é maravilhosa, lá fora ainda é mais, sabe? Eles têm diversas formas de aproveitar esse curso, diversos projetos também. E é muito interessante como tudo isso funciona, né? E é muito bom a gente ter essa visão de sair do estado para poder adquirir conhecimento em outros locais. A gente também tem outras atividades envolvidas, que é a questão de aulas práticas e os mini cursos e cursos que são oferecidos na Semana de Alimentos. A gente tem um mini curso de planificação funcional, que a gente já teve a oportunidade de fazer em uma das edições, curso de fabricação de cerveja artesanal, que a produção de cerveja a gente também realiza como aula prática na disciplina de tecnologia de bebidas. E a gente também tem a mostra de profissões. E, infelizmente, esse ano não aconteceu, né? Porque
a gente está passando por esse período de pandemia, mas graças aos meninos aí a gente está tendo a oportunidade de fazer de forma online, o que eu achei muito da hora. Mais uma vez eu gostaria de parabenizar vocês por essa ideia, é incrível. E aqui a gente tem algumas fotos, né, de alguns momentos do curso, que é o caso da mostra de profissão, da mostra de profissões da edição de 10 anos do nosso curso, que ocorreu em 2016. A gente aqui tem a aula de produção de biscoito com resíduo de fruta, no caso foi um mini curso que aconteceu na semana de alimentos também. Aqui a gente tem um mini curso de produção de requeijão, lá na Escola Agrícola de Jundiaí. Aqui a gente teve outro curso de produção de cupcakes sem glúten e sem lactose. Aqui a gente teve um curso de identificação de fraudes na indústria de alimentos, né? Então, os meninos pegaram algumas amostras de alguns produtos e tentaram identificar fraudes por meio de análises físico-químicas. Aqui a gente teve a continuação do mini curso de produção de pão sem glúten, sem lactose e cupcakes sem glúten, sem lactose. A gente teve a oportunidade de testar algumas formulações. Aqui, uma das edições também da Semana de Alimentos, onde a gente falou sobre a indústria sustentável, que foi basicamente a temática chave do evento, que foi a sustentabilidade. E uma visita do pessoal à Aquacoco, que é uma indústria que contribui muito com a gente. Eles sempre estão patrocinando, trazendo novidades para o pessoal da área. E aqui uma visita a Leite Bom, que é uma indústria de laticínios daqui, que a gente teve a oportunidade de conhecer como funciona o processo do leite, da manteiga e do queijo. Foi muito interessante também. E aqui é onde eu quero chegar, fazendo aquela ponte, né, com a Semana de Alimentos. Uma outra atividade é o centro acadêmico do curso. O centro acadêmico é o responsável por organizar a Semana de Engenharia de Alimentos. Eles também são responsáveis por organizar palestras, mesas redondas, também são o pessoal responsável por estar presente nas reuniões de departamento para poder melhorar o nosso curso, adicionar disciplinas novas. Foi o que aconteceu esse ano, acho que foi esse ano e o ano passado. Eles se reuniram também com o pessoal do departamento e a gente ganhou disciplinas novas no curso, com conteúdos diversificados, o que ajudou muito a enriquecer a grade do nosso curso. Então, eles dão uma força muito grande para a gente, eles são basicamente a voz do curso e são formados por alunos de diversos períodos. A gente também tem a empresa Júnior, que é a Nutec. A Nutec é o Núcleo Tecnológico de Engenharia Química, que engloba os cursos de Engenharia Química, Alimentos e Ambiental. Essa empresa Júnior, ela dá oportunidade ao aluno de conviver com a rotina de uma empresa que presta consultoria. Então, a Nutec, ela tem muito disso de prestar consultoria para outras empresas de alimentos. E não só de alimentos como de outras áreas, mas eles têm uma demanda muito grande de empresas de alimentos. Então, assim, eles prestam consultoria e o aluno, como é uma empresa formada por alunos, cada um vai ter o desenvolvimento pessoal e o crescimento dentro da Nutec. Então, é muito interessante porque o aluno acaba desenvolvendo essa vivência de empresa antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. E também ele aprende com os outros empresários como funciona isso. Então, é uma parceria muito interessante, porque há uma parceria para estágio também, porque, querendo ou não, tem ela lida diretamente com a empresa, então essa empresa lá, às vezes volta e quer oferecer oportunidade para os alunos do curso de estágio. Então, é uma parceria muito bacana entre o mercado de trabalho e a universidade. A gente também aqui tem a Escola Piloto de Engenharia Química, que é mais uma oportunidade que tem no departamento para engenharia de alimentos e engenharia química, onde os alunos eles podem estar construindo artigos científicos, podem estar estudando outros assuntos que não são mencionados em sala de aula. Então, por exemplo, nós aqui não temos a disciplina de tecnologia de cacau e chocolate, que é uma disciplina que é vista no curso de engenharia de alimentos lá da Bahia. Então, de repente, se um aluno ele quer propor essa temática, eu sou responsável pela escola piloto, de estudar o cacau, estudar propriedades do cacau, então estudar algum produto derivado que ele quer desenvolver, existe essa possibilidade, o aluno vai estudar essas características
fora a parte do curso, já que no curso não é ministrado essa disciplina. Então, é muito bacana porque, além de estimular o aluno a escrever artigo, estimula também o desenvolvimento de novos assuntos que não são vistos em sala de aula. Aqui eu tenho um pouquinho de como funciona o nosso mercado regional. A gente tem aqui algumas empresas, como a Coca-Cola, a Bonfruit, a Dory, a M. Dias Branco, a Candy Pop, a Samis, a Primícias do Brasil, a Waynes Burger. A gente também tem a Delícia da Fruta, a Clã, a Nordeste Fruit, a Aquacoco, a Vilac, a Pescados Fish, a Parral, Babi, Starbon, Cocá, a Potiguar Alimentos do Mar, a Centre Massas, que são todas indústrias onde os alunos do curso, né, já passaram, então estão trabalhando atualmente. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho deles, né, conhecer alguns alunos que se formaram e que já estão trabalhando. A gente tem a Aline, que se formou em 2017 e é gestora da qualidade da empresa Impel Pescados. A gente tem a Andressa, que se formou em 2014, que ela é analista de qualidade da Bioserve. A gente também tem o Dr. Antônio de Anchieta, que ele é engenheiro de alimentos. Ele fez uma graduação na França também, além da engenharia de alimentos na UFRN, ele fez o Brafragri e teve esse intercâmbio na França. Ele é mestre em engenharia química com ênfase em bioprocessos, que ele fez na UFRN em 2014, e ele é doutor em ciência de alimentos pela Universidade AgroSoup, em Dijon, lá na França. E o título da tese dele é Conservação e Preservação Funcional de Leveduras de Interesse Agroalimentar. Atualmente, ele está fazendo pós-doutorado na Faculdade de Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Campinas. A gente também tem o Rodrigo, que ele é o supervisor de qualidade na empresa Coca-Cola. A gente também tem a Jocastra e a Jéssica, que elas se juntaram e abriram uma empresa, uma outra área que a gente pode seguir, né? A gente pode, sim, abrir o nosso próprio negócio voltado à área de alimentos. Inclusive, a gente tem a disciplina de empreendedorismo no curso, onde a gente pode aprender a como criar um produto, como desenvolver uma empresa. Então, é muito bacana porque eles se juntaram e montaram o próprio negócio, que é uma empresa chamada Levíssimos, né, que trabalha com alimentos congelados. A gente também tem o Tiago Augusto, que se formou em 2014. Ele é mestre em engenharia química pela USP. E o título foi a investigação de efeitos térmicos e não térmicos de micro-ondas focalizados sobre a atividade de enzimas de interesse no processamento de produtos à base de fruta. Então, é basicamente a inativação das enzimas por micro-ondas, o que é muito bacana porque é uma tecnologia diferenciada que é realizada, então ele teve a oportunidade de realizar esse projeto de pesquisa. A gente também tem o Anchieta, que ele é engenheiro de alimentos e consultor. Ele é empresário e presta consultoria pela própria empresa que se chama Mango. E aí ele dá palestras em diversos estados do Brasil e presta consultoria para diversas empresas do ramo alimentício, principalmente produtos de panificação. E aí é um caminho que o engenheiro de alimentos pode tomar, como eu falei. Ele optou por essa área e está se saindo super bem, dando palestras e workshops por diversas cidades e estados. A gente também tem o Aureliano, que ele se formou em 2013, e aí ele atualmente é coordenador e instrutor de formação profissional dos cursos de panificação e confeitaria do Senai Clóvis Mota. Lá ele também tem a oportunidade de treinar alunos para as Olimpíadas do Senai, na área de panificação e confeitaria. E é muito interessante isso aí, porque é uma forma diferenciada de aplicar a engenharia de alimentos, né? É muito interessante porque, como eu falei, a engenharia de alimentos ela não é a gastronomia, mas isso não te impede de migrar para essa área, até porque é bem interessante, né? Porque a gente tem um conhecimento muito vasto dentro da área de engenharia de alimentos. Então, por que não aplicar isso dentro de uma especialização na área de gastronomia, né? No caso dele, é voltado para panificação e confeitaria. Ele não deixa de aplicar os conhecimentos adquiridos na engenharia de alimentos. Porém, é uma área muito mais próxima da gastronomia, essa área que ele está trabalhando, né? Ele se especializou para isso.
E é muito interessante como ele trabalha com isso, gente. A dinâmica lá do Senai Clóvis Mota é incrível, ele é um excelente instrutor. O curso de planificação sem glúten e lactose foi dado por ele, então, assim, é incrível como ele mostra para a gente como a gente pode aplicar diversas coisas que a gente aprendeu na engenharia de alimentos dentro dessa parte de planificação e confeitaria, que é perfeito, gente, é maravilhoso como isso tudo se encaixa. E é isso, pessoal. Agora eu deixo aí as dúvidas, se alguém tem, se alguém quer perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade. E é isto. Obrigado. Vou só olhar aqui o chat. Então, qual a média salarial? Primeira pergunta. Gente, é o seguinte, a média salarial, ela varia, tá? O piso salarial, ele varia, a gente não tem um piso exatamente fixo, mas tudo depende da sua função como responsável técnico. Se você vai trabalhar com projetos, se você vai trabalhar com a gestão da qualidade. Então, assim, eu posso te dizer que o inicial, né, a gente sabe que não é toda empresa que está disposta a pagar realmente a realidade para um engenheiro de alimentos. Existem empresas que não funcionam assim, mas o ideal, né, o salário inicial para um engenheiro de alimentos seria de 3.500 a 4.000. Mas a gente não tem algo fixo, né? Tem empresa que vai pagar 3.500, tem empresa que vai pagar 5.000, tem empresa que vai pagar 4.500. Então depende muito da sua função e de em qual empresa você vai trabalhar, né? Depende muito também da valorização do curso dentro daquela empresa. Então a gente não tem um piso fixo, né? Mas tem essa variação, né? A gente pode com uma carreira, né, de 10 anos ou menos, talvez a gente pode ir aumentando, né? A gente vai subindo de cargo, de repente pode ser um auditor, trabalhar com auditorias, né? Então, isso é uma das vertentes também. Pode chegar a ganhar mais, mas, assim, o inicial gira em torno dessa faixa. A próxima pergunta. Vocês têm projetos com os resíduos do coco verde no RN, por ser um resíduo orgânico muito desperdiçado nas praias? Então, existem empresas que, por exemplo, a Aquacoco, eles dão um destino para o resíduo do coco, né? Já que eles possuem a própria plantação de coqueiros. Então, eles dão um destino para isso, que é basicamente para as caldeiras. Mas, assim, na praia, com relação aos cocos que são desperdiçados na praia, eu desconheço qualquer projeto que reaproveite esses resíduos da praia, porque normalmente as empresas que produzem água de coco, elas possuem as próprias plantações, então elas já destinam esse tipo de resíduo para o local correto, já é da própria política da empresa. Então, próxima pergunta. Como está o mercado de trabalho aqui no estado? Olha, gente, aqui em Natal, a engenharia de alimentos ela é pouco conhecida. Eu não vou mentir para vocês, nem vou dizer, ai meu Deus, aqui é muito famoso como em Fortaleza. Não. Aqui a gente ainda está em expansão. Mas existem sim várias indústrias que estão abraçando aos poucos o nosso curso. Porque, querendo ou não, a engenharia de alimentos aqui no Rio Grande do Norte só existe há 14 anos. Enquanto em outros estados existe há 40 anos, né? Então, assim, aqui a gente ainda está caminhando. Mas eu fico feliz porque, graças a essas parcerias que a universidade tem com as empresas, graças até à Semana de Engenharia de Alimentos, o nosso curso está sendo cada vez mais divulgado e as empresas estão passando a reconhecer. Mas é um processo lento, já que, né, é um curso novo, de certa forma, porém, as empresas estão interessadas, né? Algumas elas já estão tendo esse conhecimento, já estão tendo uma visão mais crítica, né, e observando realmente o valor que a engenharia de alimentos tem. Aqui a gente tem poucas indústrias quando comparado a Fortaleza, a Recife, a São Paulo, por exemplo, a Minas Gerais, que é onde é o polo de alimentos daqui do Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então, assim,
quando comparado a esses estados, a gente não pode nem, né, fazer uma comparação tão absurda, mas aqui em Natal a gente está caminhando, né, as empresas estão expandindo aos poucos. Vamos para a próxima pergunta. Você sabe como seriam as bolsas de pesquisa no Canadá? Gente, eu achei até legal você falar disso do Canadá, porque o Canadá é um país que eu gosto muito e também pretendo fazer intercâmbio. Então, vamos lá. O Canadá ele é um país que necessita de engenheiro de alimentos, tá? Por si só, isso já é mostrado no país, eles até divulgam, que é onde a área de alimentos lá no Canadá, ela é muito, assim, abraçada, sabe? E eles precisam muito de engenheiros de alimentos. Porque como a densidade populacional do Canadá, quando comparado ao Brasil, é pouca, eles têm uma densidade demográfica baixíssima e uma densidade populacional, de modo geral, também, como comparado ao Brasil, pequena. Então, assim, lá a demanda de profissionais é muito grande. Então, assim, se você pretende, né, você que perguntou sobre a Bolsa do Canadá, se você pretende, eu te encorajo demais, tá? Não só para o Canadá, como quem pretende ir para outro país, pesquisa antes também, né, se a área de alimentos ela é bem ampla, mas com relação ao Canadá, você que quer, que tem esse interesse, eu indico demais, porque é um país onde tem essa necessidade muito grande de engenharia de alimentos, né, não só a área de engenharia de alimentos, como a área de TI, também lá é muito necessitada, né, você realmente tem um espaço muito grande, e eu encorajo demais, tá? Inclusive é um dos países que eu quero ir também, assim como você. Tá. Você teve muitas dificuldades no curso? Tá, vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. Gente, como todo curso, tem sua dificuldade. Eu tive sim. Eu confesso, não sou tão bom em matemática, sempre apanhei bastante no ensino médio e no ensino, acho que mais no ensino fundamental. E eu escolhi engenharia de alimentos porque, de fato, eu me identifico com o curso. Eu amo esse curso, tipo, é um curso maravilhoso, lindo, tá? Tem disciplinas que, de verdade, é de encher os olhos d'água, porque é maravilhoso quando você abraça a área que você gosta. E é uma dica até pessoal que eu dou para vocês. Não achem que na vida a gente só vai encontrar flores, tá? Eu tô falando isso em termos de carreira profissional. Porque a gente nunca vai gostar de um curso 100%, tá? Todo curso tem seu defeito, todo curso tem seus problemas, e isso é algo que a gente necessita ter em mente, tá? Existem disciplinas que eu tive muita dificuldade, como os cálculos, como eu falei. Isso é normal, é perfeitamente normal, porque eu estou na área que eu gosto, então não é na primeira dificuldade que aparecer que eu vou desistir. É muito importante ter isso em mente. E essa é a dica que eu dou para vocês. Abracem o curso de vocês. Se você quer engenharia de alimentos, mas tem medo porque tem cálculo, não pensa dessa forma. Vá em frente, tá? Pesquisa antes. Se você quiser também tirar dúvida comigo, os meninos podem passar minhas redes sociais, vocês podem mandar uma mensagem que eu explico um pouco mais como funciona. Mas, assim, não deixa de cursar o que você gosta por medo de dificuldade, porque isso a gente vai ter em qualquer momento da vida, principalmente no mercado de trabalho. É normal, é da vida, é do ser humano. Então, assim, abraça a oportunidade, sabe? Se você quer engenharia de alimentos, abraça, vai, se matricula, faz o Enem, coloca para engenharia de alimentos. Chegou lá, aproveita o máximo que você puder. Ai, meu Deus, mas eu tenho dificuldade com física, eu fico doido quando eu vejo um cálculo. Gente, o professor está lá para tirar as dúvidas. Se possível, tira o juízo do professor até ele não aguentar mais, até ele, tipo, olhar para ti e dizer, menino, sai daqui que eu não aguento mais tu aqui. Tira o máximo de dúvidas que você tiver com ele. Também tem outros alunos que passam por esse mesmo momento, então todo mundo tem essa dificuldade, tá? Então abraça o curso e vá em frente. Essa é a dica que eu dou. Não tenha medo, tá? O importante é você fazer o que você ama. Uma última dúvida aqui. Deixa eu olhar aqui no chat. Poderia repetir bem rapidinho a média salarial? Tá. Então, gente, como eu falei, a média salarial, a gente não tem um piso salarial fixo. Isso vai depender muito do que a empresa vai te propor. Depende da política da empresa, depende de como a empresa ela valoriza aquela profissão, né? Tem empresas que pagam de 3 mil a 4.500 reais, tem empresas que pagam 5 mil, mas tem empresas que querem pagar 2.500, né? Então, assim, depende muito. E depende também do estado, porque em outros estados como São Paulo, a média salarial é melhor do que aqui no Rio Grande do Norte.
Então, assim, lá como a área de alimentos é mais desenvolvida, tem essa variação, tá bom? Mas a gente não tem um piso fixo, tá? A gente pode chegar a ganhar até R$ 10.000 com uma carreira aí de alguns anos, mas essa média salarial não é fixa, tá bom? A gente, infelizmente, não tem esse piso fixo aqui, e nos outros estados ele vai variar nesses valores que eu falei, 3.500, 4.500, 4.000, nessa faixa, tá bom? Em uma jornada de 8 horas de trabalho por dia, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Qualquer coisa eu estou à disposição nesses minutinhos que restam. Se não tem nenhuma dúvida, gente, eu queria agradecer mais uma vez a vocês da equipe. Muito obrigado por essa oportunidade. E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem passar minhas redes sociais aí para quem precisar tirar mais alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Eu posso falar um pouquinho mais de como funciona a engenharia de alimentos. Vocês focam mais no tipo de mercado que tem aqui no RN? É, Não, não exatamente, até porque a nossa grade a gente precisa ver tudo, né? Então a gente não foca só no que a gente tem no Rio Grande do Norte, a gente prepara o engenheiro de alimentos para trabalhar com alimentos como um todo, independente se aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uma produção maior de camarão e menos de, sei lá, de sorvete. Não, a gente prepara o profissional para tudo, assim. Se você quiser ir para outro estado, você é capacitado para lidar com a área de alimentos de lá, no caso, com o que eles produzem mais lá. Exceto por, acho que só pela disciplina de cacau e chocolate que a gente não tem. Mas a gente ainda vê um pouco disso dentro da disciplina de tecnologia de alimentos de origem vegetal. Então, querendo ou não, a gente tem uma preparação pelo próprio curso, sim, para diversas áreas, não só focado aqui no RN. Perfeito, então, gente. Muito obrigado, tá bom? Um abraço aí e espero ver vocês no curso. Beijão. Tchauzinho. Bom, nós agradecemos a Emanuel, né, por ter feito essa palestra muito linda e ele mostrou o amor que ele tem pelo curso. Então, espero que ele tenha deixado bastante claro as dúvidas de vocês. E é isso, Emanuel. Nós agradecemos demais por você ter se mostrado disposto a ajudar e muito obrigado. Eu que agradeço, gente.